Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar a respeito de mais um conceito da teoria psicanalítica estabelecida por Freud. Então, as feridas narcísicas da humanidade. Freud as definiu como 3 feridas narcísicas. Então, frequentemente a gente vê no senso comum as pessoas se referindo a outras, por vezes de maneira hilária, brincando, outras vezes falando até num nível mais sério, chamando o outro de narcísico, de narcisista, coisas do gênero, relacionando a essa questão da teoria psicanalítica que afirma sobre o narcisismo. Bom, primeira coisa que é importante entendermos é que todos nós, e nisso incluo eu, você, a humanidade inteira é narcísica. E minimamente isso é necessário para que tenhamos uma autovalorização, para que tenhamos amor próprio, para que nos demos valor de fato. Então todos nós somos narcísicos. E existem grandes exemplos disso na nossa vida e no nosso dia a dia. Afinal, até hoje existem pessoas que acreditam que elas são o topo da cadeia evolutiva no mundo e que os animais, outras acreditam que os animais foram colocados aqui para nos servir de alimento, que a natureza foi colocada aqui para ser dominada por nós. Então até hoje nós vemos assim de maneira gritante o narcisismo da humanidade. Vemos outras situações corriqueiras, como por exemplo pais afirmando: meu filho não vive sem mim. Isso é narcisismo puro. Muitas vezes a pessoa vem a falecer, falta, a outra continua vivendo normalmente, pode até sofrer de início, ter um período de luto, mas não deixa de viver por isso. Enfim, existem todos esses grandes exemplos de narcisismo da nossa humanidade, mas Freud afirma que todo esse nosso narcisismo ele sofreu 3 grandes impactos, 3 grandes quebras, que eu costumo me referir, e que Freud chamava das 3 feridas narcísicas da humanidade. Então a primeira ferida narcísica que o Freud estabelece é promovida por Nicolau Copérnico e posteriormente reafirmada por Galileu Galilei. Então, Nicolau Copérnico, ele trouxe uma teoria. Importante também afirmar que esses nomes, eles são os nomes que ganharam maior representação por terem dado consistência à teoria. Porque, por exemplo, a teoria que o Copérnico trazia, ela já era explorada na antiga Grécia, antes de Zero. Ele simplesmente trouxe algo um pouco mais consistente, que era a ideia do Sol como centro do universo e não a Terra, como até então se pregava e se defendia. Copérnico fez observações a olho mesmo, sem utilização de nenhum equipamento, e fez anotações e através disso elaborou de maneira mais consistente essa teoria. Porém, foi condenado pela igreja, então na época, por sua investigação e pelos seus estudos, e não teve grande condição também de sustentar de maneira mais científica as suas afirmações, devido a serem anotações realmente realizadas a olho nu, sem a utilização de grandes equipamentos. Diferente de Galileu Galilei, que conseguiu dar uma grande consistência a essa teoria a partir da observação pelo telescópio. Então, Galileu Galilei ele desenvolveu um instrumento que até então já era utilizado há muito tempo na navegação, principalmente, que era a luneta. Então, ele, através de estudos, experimentos, experiências, ele aperfeiçoou a luneta, transformando ela no que hoje nós chamamos de telescópio, que é esse objeto que em geral tem um porte significativo, utilizado para observação de astros, para observação de estrelas, para observação de cometas. Esse instrumento foi criado pelo Galilei. E através desse instrumento ele pôde dar maior consistência e confirmar a teoria pregada pelo Copérnico, de que o Sol seria o centro, ao menos do sistema solar, que a gente entendeu hoje. Até então
se falava até mesmo do Sol sendo o centro do universo, onde os demais planetas giravam em torno dele em conjunto com a Terra, e não o que era pregado até então, que era os demais planetas e o Sol que giravam em torno da Terra. Essa Freud estabelece como a primeira grande ferida narcísica. Por quê? Porque ela nos tira da condição narcisista de nos acharmos o centro do universo. Então, até então, a Igreja defendia uma teoria que vinha sendo trazida desde o Aristóteles, de que o planeta Terra era o centro do universo. E isso é, assim, de um narcisismo absoluto. Estamos falando em nos considerarmos o centro de algo que nos é desconhecido a finitude, de algo que é considerado infinito. Então é de um narcisismo absurdo. E quando o Galileu Galilei consegue comprovar de que não é isso, que nós não somos o centro do universo, que nós somos só mais um planeta que gira em torno do Sol, isso é uma grande ferida narcísica, isso é uma grande quebra do nosso, digamos, nos tira do pedestal. Então Freud estabelece como a primeira grande ferida narcísica que a humanidade sofre e que leva tempo para aceitar, inclusive para se recuperar dela. A gente sabe que levou um bom tempo e teve uma enorme resistência para que fosse aceito, de fato, que nós não éramos o centro do universo. E a gente vai ver que as próximas feridas narcísicas também, até hoje ainda se tem muita dificuldade de aceitar por parte de alguns. Em segundo lugar, nós temos o nome Charles Darwin, que inclusive faltou o S aqui, mas deixemos para lá. Charles Darwin promove o que o Freud chama da segunda ferida narcísica, que o que é trazer essa noção de que, diferente do que era defendido até então, nós não somos uma espécie única criada por Deus como centro do mundo, mas sim nós somos só mais uma espécie dentre tantas outras espécies que existem no nosso planeta e que somos evoluídos de seres e de matérias semelhantes. Então somos um processo evolutivo, assim como todas as outras espécies, e somos oriundos de materiais próximos. Então, pegando lá desde o princípio da vida, das bactérias, dos vírus que degradaram as rochas, que transformaram a atmosfera terrestre gerando oxigênio, e foram evoluindo até se tornar os organismos complexos. Quando entendemos todo esse processo evolutivo, temos a segunda ferida narcísica, entendendo que não fomos colocados aqui como somos para dominar o mundo, que não somos a imagem e semelhança de Deus que deve reinar sobre o universo. Então isso, na afirmação de Freud, é a segunda ferida narcísica. Lembremos também que Charles Darwin coloca uma teoria que já se tinha registros de pensamento semelhante desde a antiga Grécia. Então nenhuma dessas coisas é tão inovadora assim, porém são esses nomes que conseguem dar consistência às teorias. Igualmente a terceira ferida narcísica. Então a terceira ferida é promovida pelo próprio Freud, que também não é necessariamente o único a fazer tal afirmação, mas é ele quem consegue estruturar essa teoria. A teoria do inconsciente. Então o inconsciente, que já vinha sendo debatido pelos filósofos e pelos poetas, a partir do Freud ganha uma consistência e se apresenta como estando no comando maior de nossos pensamentos do que a consciência. Então essa é a terceira grande ferida narcísica. Por quê? Porque ao contrário do que se pensava até então, que nós dominávamos o nosso pensamento, pois afinal já perdemos o domínio sobre o universo, não somos mais o centro do universo. Não somos nem mesmo uma espécie superior às outras colocadas aqui para dominar o mundo. Então pelo menos de nós mesmos somos donos, não? Não. Freud vai nos dizer que não somos donos de nós mesmos. Uma das afirmações dele que eu considero muito bacanas, assim, uma das frases dele é:
o ego não é senhor em sua própria casa. Ou seja, nós, conscientemente falando, não comandamos a nossa própria casa, que seria nós mesmos. Por quê? Porque nossos pensamentos escapam à nossa consciência. Nossos desejos escapam à nossa consciência. Então essa é a terceira grande ferida narcísica, que é promovida pelo próprio Freud, que é dizer: não somos donos dos nossos desejos, não comandamos plenamente o nosso pensamento. Essas são as três grandes feridas narcísicas. É explicável o fato de elas terem promovido grande reboliço, digamos assim, e terem sido difíceis de serem aceitas, porque afinal as três afirmações, tanto não somos o centro do universo, como não somos uma espécie que surgiu aqui ou foi colocada aqui como também não somos donos dos nossos desejos e plenamente donos de nossos pensamentos, as três afirmações nos desbancam como peças centrais. Então são três afirmações que realmente promovem assim, uma ruptura enorme no nosso narcisismo. E por isso são tão difíceis de serem aceitas, porque nos colocam em um patamar semelhante ao resto do mundo. É isso, espero que tenha sido de proveito para quem assistiu o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. E até um próximo vídeo.